A reflexão é um fenômeno ondulatório em que uma onda incide em uma superfície fronteiriça e volta para o meio no qual é proveniente. Olhamos para o quadro. Aqui eu tenho uma fonte de onda, produzindo uma onda incidente do meio 1, vai bater numa superfície que faz fronteira com o meio 2, vai bater e vai voltar. E aqui mostra a onda retornando para o meio da qual é proveniente. Vamos para as leis da reflexão. A primeira lei da reflexão diz o seguinte: as retas RI, RR e N são coplanares. O que é a reta RI? A reta RI é o raio incidente. Reta RI, raio de onda incidente. O que é a reta RR? É o raio refletido. RR é o raio de onda refletido. O que é a reta N? A reta N é a reta normal à superfície. Ela faz 90 graus, ou seja, é perpendicular à superfície. Reta N, reta normal. Então, a primeira lei, as retas RI, RR e N são coplanares. Elas estão no mesmo plano, na mesma superfície. A segunda lei é o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse I é o ângulo de incidência e o R é o ângulo de reflexão. O I, o ângulo de incidência, ele é analisado entre o raio incidente e a reta normal. O ângulo de reflexão, ele é analisado, ele é calculado entre o raio refletido e a reta normal. Lembrando que na reflexão, as características como velocidade, comprimento de onda e frequência permanecem constantes, inalterados. Pessoal, agora nós vamos ver a reflexão em uma corda. Vamos para o quadro. Nós temos duas situações para reflexão numa corda. Eu tenho quando a extremidade da corda está fixa na parede, e uma outra situação quando a extremidade da corda está livre. Ela está presa em uma argola ou um anel, podendo se movimentar livremente. Bem, quando a extremidade é fixa, nós temos aqui uma pessoa produzindo uma força, tração nessa corda. Nesse momento, há uma transferência de energia da pessoa para a corda, produzindo um pulso crista que se movimenta nessa corda até chegar na parede. Essa força que vai transmitir energia vai chegar lá na parede, lá na outra extremidade, e a corda vai fazer uma força na parede. A mesma força que recebeu lá da pessoa. Aqui eu vou ter a ação. Corda fazendo força na parede. A parede vai reagir na corda, fazendo uma força inversa, na mesma direção, mas sentido contrário. A parede reage na corda, fazendo o quê? Inverter o pulso. De crista, ele passa para vale. E esse vale retorna para o meio de onde ele foi criado. Aqui houve uma reflexão com inversão de fase. Então, todas as vezes que eu tiver uma corda com extremidade fixa, vai ocorrer uma reflexão com inversão de fase. Se a onda vem crista, ela vai retornar vale. Se ela vem vale, ela vai retornar crista. Essa é a primeira situação. A outra situação é quando a extremidade é livre. Aqui a pessoa vai fazer uma força, vai transferir energia, criando o pulso crista. Esse pulso vai se propagar na corda até a outra extremidade, que está presa numa argola. Aqui, a força que foi produzida lá na outra extremidade não vai interagir com a parede.
Então não vai ter ação e reação. Então ela continua para o mesmo sentido e para a mesma direção. Portanto, a reflexão vai ser também crista. Vai retornar então num pulso crista para o meio de qual foi proveniente. Aqui nós temos uma reflexão sem inversão de fase. Então toda vez que a corda tiver uma extremidade livre, podendo se movimentar aqui livremente, a reflexão será sem inversão de fase. Se vai crista, ela retorna crista. Se vai vale, ela retorna vale. Muito bem? Agora vamos fazer o exercício 2 da sua lista obrigatória. Pega ela aí. A figura mostra duas fotografias de um mesmo pulso, que se propaga em uma corda de 15 metros de comprimento e densidade linear uniforme, tensionada ao longo da direção X. As fotografias foram tiradas em 2 instantes de tempo separados de 1,5 segundos. Durante esse intervalo de tempo, o pulso sofreu uma reflexão na extremidade da corda que está fixa na parede P. Observando as fotografias, verificamos que a velocidade de propagação do pulso na corda, suposta constante, é... Então, pessoal, aqui no quadro nós temos aqui o desenho apresentado aí na sua lista. Vamos analisar, então, esse texto, né? Ele fala que eu tenho aqui uma corda fotografada com um pulso incidente que vai refletir nessa parede. Essa corda tem 15 metros e o pulso está caracterizado nessa posição. Eu vou ter que escolher um referencial para analisar o movimento desse pulso. Eu vou escolher a parte da frente. Então, vou pegar aqui a parte da frente do pulso como referência, como referencial. E eu vou analisar o que vai acontecer com essa parte da frente do pulso durante o movimento na corda. Olha, aqui na fotografia antes, a parte da frente está na posição 9 metros. Depois de 1,5 segundos, eu vou analisar o pulso refletido. A parte da frente está na posição 3 metros. A parte da frente está na posição 3 metros. Portanto, eu vou ter uma distância percorrida pelo pulso na ida. Essa distância na ida de 9 a 15 metros. De 6 metros. Então, de 9 a 15 metros, esse ponto de referência se deslocou 6 metros. Na volta, esse ponto vai se deslocar até a posição 3, que aí vai ter uma distância de volta. Então, na ida deslocou 6 metros, na volta vai deslocar do 15 até o 3. Do 15 até o 3, nós teremos uma distância percorrida de 12 metros. Lembrando que essa reflexão foi com inversão de fase. Aqui é crista e aqui é vale. Então, durante 1,5 segundos, esse pulso percorreu uma distância de 6 metros na ida e 12 metros na volta. Assim, nós temos que a distância total percorrida pelo pulso é a distância da ida mais a distância da volta. Como a da ida é 6 metros e a da volta é 12 metros, nós teremos uma distância total de 18 metros. Durante 1,5 segundos, nós teremos, então, logo, a velocidade é definida pela distância sobre tempo. A velocidade, já sabemos que é definida por distância sobre tempo. A distância será 18 metros e o nosso tempo 1,5 segundos. Efetuando a divisão, nós obtemos 12 metros por segundo, marcando aí a alternativa